Fala galera, tudo bom com vocês? Sou o professor Marco Antônio Imortal, professor de língua portuguesa, e hoje o nosso papo vai ser sobre gênero textual, tá? Muito importante esse assunto, você não pode confundir, hein? Gênero textual com tipo textual, tá? Ou tipologia textual, tá? Tipologia textual, narração, descrição, dissertação, injunção e gênero textual. O gênero textual é uma abrangência sobre a tipologia. E quais são os gêneros textuais mais apontados, mais solicitados em concurso? Vamos lá. Que você reconheça o que vem ser um artigo, um fragmento de um artigo científico numa prova. Qual é o papo aí? É uma exposição sobre um assunto, né? Geralmente, quando há uma publicação científica, né, para defender, expor uma descoberta de um assunto, de uma doença, os cientistas colocam um artigo científico, né? Porque ele vai fazer uma exposição sobre um ponto de vista sobre um determinado assunto. A outra tipologia textual, não vai confundir o gênero textual, é a ata. O que é, professor, uma ata? Ela tem o objetivo de registrar ocorrências, sejam de resoluções, sejam de decisões de reunião, né? Ela geralmente é atribuída a um secretário, olha aí, que fica participando de uma reunião onde ele vai só anotando. No final da reunião, né, se der tempo, todo mundo tem que assinar isso daí. Por quê? É um registro do que foi decidido naquela reunião. Uma ata de reunião, tá? Atestado, olha aí. Quem nunca precisou de um atestado, né? Qual é a característica do atestado aí? Ele tem como objetivo principal comprovar ou garantir a existência de um fato. Se você foi se consultar no horário do seu trabalho, era uma coisa importante, que você era uma questão de saúde, né, importantíssima, você vai pedir o quê? Um atestado para que você leve uma justificativa, ou seja, você vai comprovar que você estava naquele local, que foi feita uma consulta e o médico vai assinar com o CRM dele aí e vai dar o código daquela situação relacionada à sua doença, ou a enfermidade, ou os exames que são chamados exames de check-up, né? Um atestado, ok? Atenção, hein? Charge. Aparece assim muito em provas de concurso, né? Porque a charge, ela tem um perfil diferenciado. Que perfil? Ela vai ter apenas um cenário, ok? Com uma linguagem, olha, verbal e uma linguagem não verbal. Ok aí? Mas, para você saber que, de fato, é uma charge, olha para um cenário apenas e você tem que fazer o quê? A interpretação. Por quê? A característica da charge é fazer sempre uma crítica social. Sempre. E é claro, essa crítica só vai funcionar se ela estiver atrelada a um contexto. Porque a charge é um gênero textual muito cobrado em um concurso. Porque, obviamente, está ligado com o quê? Com atualidade. Ou seja, se você é uma pessoa que não está conectado, não vê notícias, não lê, não tem informações, se isola numa bolha ou fica preso, né, a outros gêneros textuais, tipo WhatsApp, né, TikTok, olha só. São gêneros textuais digitais, né? E se eles forem fakes, aí pronto, correto aí? Mas a charge, ela exige que você tenha uma percepção do contexto no qual você está vivendo. Por quê? Eles vão elaborar uma crítica social. E o que acontece numa prova, por exemplo, de concurso, ele coloca lá uma charge e ele está pedindo a interpretação, ou seja,
o teu entendimento da crítica social. Se você é uma pessoa que está fora do contexto, não assiste o jornal, não vê notícias, não sabe o que está acontecendo a nível nacional, municipal, estadual, mundial, você não vai entender a crítica social da charge. Ok aí? Carta, olha aí. Carta é um tipo de texto que tem um caráter argumentativo. Olha aí. Entra aí uma característica de tipologia textual. Por quê? Ela pode ser argumentativa, ela pode ser meramente expositiva. Carta pessoal, carta ao leitor, olha aí. Uma boa referência de gênero textual. Notícia é outro gênero textual. Qual é o papo, professor? Qual é a característica? Ora, uma está ligada à charge. Por quê? A notícia ela tem uma característica, ela quer narrar, né? Ou descrever informações. Mas o que você pode identificar que tem uma característica de notícia? Ela vai dizer como aconteceu o fato, ela vai dizer a hora que aconteceu o fato, ela vai dizer o local, né, onde ocorreu, quem estava envolvido. Ou seja, nesse gênero textual, a notícia tem esse perfil. E para fechar o nosso papo olha aqui, dentro de gênero textual, nós temos os gêneros literários. Cuidado, hein? Concurso público que eles fazem. Eles colocam fragmentos desses elementos, pedindo para que você identifique a que gênero textual pertence. Aí não tem erro. Mesmo tendo uma sequência, né, infinita de características, de tipos de texto, a alternativa correta é sempre uma. Qual é? Gênero literário. Por quê? Novela, romance, conto, fábula, crônica, ensaio. O que é uma novela? Atenção! Eu não estou falando de telenovela. Mas tem alguma diferença? Tem alguma coisa relacionada? Tem. Há uma proximidade. A novela, olha, é uma narrativa longa, né? É um texto que tem esse objetivo. Uma história, dentro de uma história principal, tá? Só que ela é textual, você vai ter que ler o texto. A telenovela também é uma narrativa longa, 6 meses aí, só que aparece aonde? Na TV ou no celular, né? Que são outras modalidades de acesso a essa informação. Mas quando a gente fala de novela dentro do tipo envolvendo gêneros literários, eu estou falando de novela a nível textual, né? Correto aí? O conto é um tipo de gênero literário muito recorrente no nosso país. Nós temos grandes contistas, dentre eles Machado de Assis. Atenção, hein? Concurso público, SEDUC, a professora, olha aí, conto, fragmentos de contos que tem aí Machado de Assis. Qual é o lance? Claro, você não vai ter que saber os 100 e poucos contos que ele escreveu. Não, mas perceber que ele é um conto. O que é um conto? É um texto narrativo curto, circunscrito num pequeno universo, né? O Machado de Assis tem vários contos, A Mão e a Luva, Dona Paula, né? Capítulo dos Chapéus, correto? Fábula. Como é que eu vou saber, professor Marco Antônio Imortal, que eu estou dentro de um gênero textual ligado ao gênero literário de fábula? Simples. Fábula também é uma narrativa curta. Mas quando você vê, grava a palavra aí, olha, personificação. O que é isso? Quando você dá características humanas a objetos, a animais, olha aí, você tem uma fábula, também é curto. Só que a fábula, ela tem aí uma característica que acrescenta a essa daí. Qual é? O cunho moral. Moral da história, né? Fábulas de Esopo, né? La Fontaine, aí, correto aí? Quem nunca leu ou nunca percebeu ou nunca fez uma relação com a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, uma fábula, né? Crônica também é uma narrativa
breve, curta. Mas qual é a diferença para as demais? Ela está ligada ao cotidiano. Geralmente, ela tem uma característica de humor ou de reflexão. Humor fica ligado. Fernando Sabino, olha, né? Um dos maiores cronistas da nossa atualidade. E para fechar, né, o ensaio. O ensaio, gente, ele tem um caráter didático, tá? Ele quer fazer críticas, ele quer também fazer, olha aí, reflexões morais ou filosóficas, né? Quem nunca leu aí Saramago, olha, né? Quem nunca leu aí Michel Foucault, olha, são autores que trabalham essa questão do ensaio dentro dos gêneros literários. Ok aí? Então, nós fechamos aí nosso papo sobre gêneros textuais, tá? Falando contigo sobre os gêneros literários, notícia, relatório, carta, charge, atestado, ata e artigo, ok? Eu sou o professor Marco Antônio Imortal e nos vemos no nosso próximo encontro, beleza?